Que a paz de Jesus esteja conosco. Naquele ano de 1972, no mês de janeiro, um verão intenso, e o litoral sul recebia muitas famílias para poder passarem dias tranquilos e serenos das férias escolares. Ali começa uma história cujo desfecho chegamos até os 37 anos desta casa. Aquela família, como fazia costumeiramente, com os seus filhos, estava ali para curtir a natureza. Mal sabia que naquela temporada passaria pela prova mais difícil que alguém consegue suportar. As crianças brincavam, os adultos descansavam, mas, dentre alguns fatos diferentes, aconteceu um que depois chamou a nossa atenção. Naquela manhã, a mamãe de Luizinho, ela fez um comentário com a sua tia. Olha que interessante, a gente chama o Luizinho e ele não está ouvindo, mas é interessante porque ele ouve muito bem. O que será que está acontecendo? Lembra? Talvez quando nós voltarmos, ela é a mamãe do Luizinho, quando nós voltarmos para São Paulo, nós vamos ter que levá-lo ao médico, porque acho que ele não está ouvindo. Mas ele ouvia muito bem, estava ausente. 2 ou 3 dias depois, tudo se explicou. Por que que ele estava ausente? Porque naquela manhã ensolarada, a família foi toda para a praia. Os pequenininhos, os primos pequenininhos, o priminho de 10 meses, a prima de 4 anos, ele com 7 anos, quase 8, as irmãs, todo mundo para a praia. O mar tranquilo, sereno, as crianças fazendo seus castelinhos ali na beiradinha da água, enfim, como acontece a todas as famílias que vão curtir as férias. De repente, aquela correria, aquele burburinho, uma onda veio um pouquinho maior, pouca coisa maior do que as outras, aquela corrida, aquele burburinho, cadê as crianças? Cadê as crianças? Levanta 1, levanta 2, levanta 3, cadê o Luizinho? Não se levantou. Onde está? Corre para cá, corre para lá, a pequenininha levantou, todo mundo levantou e ele nada. E aquela correria desenfreada, todo mundo desesperado, procurando para cá e para lá. O priminho de 10 meses que estava no colo da tia foi jogado não sei nem para onde e fomos todo mundo correndo para dentro d'água. E para nossa tristeza, a mais ou menos uns 30 metros para dentro d'água, nós vimos o corpo de Luizinho boiando sobre as águas, numa coisa tão rápida, mas tão rápida, que acho que não passou 5 minutos. Aquele desespero, o pai, o tio, correndo a pegar o menino, saindo correndo e massageando e respirando, e colocando num carro, e se dirigindo rapidamente para o pronto-socorro de Nova Itanhaém, e nós nos dando as mãos, fazendo a prece, para que Deus não o levasse embora, que desse tempo de socorrer. Vocês que já passaram por alguma situação semelhante devem entender o que se passou naquele momento no coração daquela família. Mãe, pai, tios, primos e irmãos. Mas a surpresa foi ainda maior, porque quando chegou ao pronto-socorro, que o médico foi examinar, ele disse assim: não, mas já faz mais ou menos meia hora que essa criança morreu. Mas como meia hora? Foi tudo tão rápido. O mais surpreendente ainda, não tinha uma gota de água no pulmãozinho. Não tinha sido afogamento. Não tinha água no seu pulmãozinho. Hoje, passados tantos anos, 40 anos desse fato, nós podemos compreender que Deus, quando faz os seus projetos, Ele faz com uma causa divina,
justa e verdadeira. No momento em que nos é tirado o afeto, o amor, o carinho, a presença, a companhia, o afago, nossa primeira reação é de revolta. Onde estava Deus naquele momento que deixou isso acontecer? Onde estava o seu anjo de guarda? Onde estavam os nossos mentores? Pois se estavam fora d'água, como é que podia acontecer uma coisa dessa? Aquelas questões, embora a família fosse espírita, também surgiram, como surge no coração de todos nós. O desespero ali se instalou de uma forma inenarrável. Nunca mais queremos ouvir falar em praia. Essa foi a primeira observação. Nunca mais pisaremos numa praia. 3 meses depois, quando fomos para desfazer a compra de um apartamento de praia que havíamos feito na intenção de passar ali outros verões, mas diante daquilo fomos desfazer. E novamente em frente à praia, pela primeira vez, Luizinho retorna, 3 meses depois, e dita o seu primeiro poema, explicando por que aconteceu aquilo. E ele diz: não mudem a sua vida, não se desesperem, não se entreguem ao desânimo ou à revolta. Tudo isso já estava programado. Tudo isso estava estabelecido. Esses quase 8 anos têm uma razão de ser. E ele dita o seu primeiro poema, falando que, cumprida a missão na terra, se parte para a espiritualidade, que Deus a tudo provê e que aguardássemos, porque aquela desencarnação tinha motivos importantes e sérios. E assim, após 3 meses, ele começa a preparar o grupo, dizendo que os 8 anos eram saldo de uma existência muito antiga, como está relatado no nosso livro, Nas Águas do Mar da Vida. Uma existência em que ele não valorizava nem a sua vida nem a dos outros. Portanto, estava em débito para com a lei de Deus. E um dia haveria de vir para esse resgate. E meus irmãos, na vida de todos nós, esta é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Todas as perdas, todos os infortúnios, todas as catástrofes, todos os dissabores, tudo é regido pela sublime lei do Pai. Passados os 3 meses, esse Espírito nos comunica que iria se preparar para um importante planejamento. Um planejamento que iria mudar a vida de muitas pessoas, que nos aprofundássemos no estudo, para que no momento certo ele pudesse concretizar na terra os seus planos da espiritualidade. E assim se passaram 2 anos de preparação, de estudo, de aprendizado, até que chegamos no ano de 1975. Isso aconteceu em 72. Em 75, ele começa já a nos alertar. Está se aproximando o momento de colocar sob os ombros a responsabilidade. E assim, pelas madrugadas, as orientações começaram a surgir. Como fazer para reunir as pessoas e fundar uma casa espírita? O nosso coração se oprimia, como oprime de todo mundo quando alguém diz: olha, você tem uma responsabilidade. Nós ficamos meio amedrontados. 1975, final de julho mais ou menos, certa madrugada, ele nos chama: vamos acordar porque vamos escrever toda a diretriz da casa espírita que será fundada dentro de 30 dias, no mais tardar. O coração quase saltou fora. Como fundar uma casa espírita dentro de 30 dias? Com que experiência? Com que conhecimento? Com que noção? Ser médium é uma coisa. Fundar uma casa espírita com tudo programado é outra bem diferente.
E Luizinho, espírito iluminado, já se apresentando como adulto, dizia: não se pode temer nada. A vida é feita de desafios. A vida é feita para se conquistar as coisas que é preciso. A vida é feita de aprendizado, de luta, de vitória, de lágrima e de decepção também. Mas os resultados são muito maiores do que tudo isso. É isso que nós queremos passar para vocês. Essa experiência que talvez vocês também estejam passando, o espírito preparado, ele nos incentiva. Vamos começar. É hora. Meu Deus, e agora? Como levar essa notícia para a família? Aí amanheceu o dia. Antes das 7h30 da manhã, batemos as portas da casa da mamãe do Luizinho. Vamos bater na porta. Olha, ele está dizendo isso, que nós temos 30 dias para abrir uma casa espírita. Todo mundo ficou com o olho assim. Papai de Luizinho não era espírita, não era frequentador da doutrina, não se manifestou. Mamãe de Luizinho ficou apavorada. Meu Deus, mas como fazer isso? E ele dizendo ao lado: não tem não. Nós já falamos não muitas vezes, agora é sim. Temos que falar sim. E aí, meus irmãos, começa o desafio da nossa vida, desafio da vida de vocês, que deve acontecer em muitas ocasiões, em outros aspectos, mas é um desafio. Como vamos fazer? Em primeiro lugar, vamos conversar com as pessoas mais próximas. Conversar com o esposo, com o marido, que haveria de arcar com as despesas, porque teria que ser alugado um imóvel, pago um aluguel, mobiliado. Fomos apreensivos, como é que nós vamos fazer? Quando chegamos e falamos, novamente a dúvida: ah, mas é difícil isso daí. É difícil porque não dá. Você tem 3 filhos pequenininho tinha 1 ano. Como é que vamos abrir uma casa espírita, nos dedicar à casa espírita e deixar a casa e deixar a família? Como é que nós vamos fazer isso? Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz essa pergunta, pensando que para se dedicar à casa espírita você precisa largar a família, largar os filhos. Ninguém precisa largar nada. A gente agrega, a gente soma, a gente administra, a gente divide. Aí, mas não, vamos fazer assim. Nós começamos só com 2 dias na semana, só segunda e quarta. Assim não tem nenhum problema com a vida da família. E aí começamos de segunda e quarta. Luizinho não nos avisou que depois de 37 anos era de segunda a segunda, manhã, tarde e noite. Porque se tivesse avisado isso lá atrás, talvez a coragem tivesse faltado. Não, vamos começar com 2 atividades. Evangelização infantil, que é a prioridade de qualquer casa espírita, formar os jovens para o futuro, ter a sequência da casa. A palestra pública para falar do Evangelho do Cristo. E o passe renovador das energias. E também na quarta-feira, o intercâmbio mediúnico, levando o alívio e o socorro para os irmãos sofredores. Novamente o passe e a orientação espiritual. Que maravilha! O coração estava que não cabia no peito. E a emoção? Meus irmãos, e a emoção do dia 4 de outubro de 1975 não dá para ninguém descrever. A energia daquele pequeno cômodo, que cabiam nada mais, nada menos do que 24 cadeiras, que nos parecia uma imensidão. A energia que estava ali, que nos fazia quase que flutuar. A presença de Luizinho, a presença de Bezerra, a presença de outros espíritos iluminados, que diziam: cada foco de luz que se abrange na terra é uma ponte maravilhosa que nos leva a Deus nosso Pai. Por isso a oração, a prece, a vontade de trabalhar, o desejo de servir, não tem nada que possa superar. Meus irmãos, todos nós somos médiuns, vocês também são médiuns. Não digam nunca não ao convite de Jesus, ao seu trabalho espiritual. Não diga não estou preparado, não diga não sei se posso, não tenho tempo, não chegou a hora, não me sinto pronto. Não digam, porque como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Nada vem antes da hora.
Por isso, não deixe de trabalhar, não digam não aos convites, por menor que seja ou por maior que possa ser, diga sim, estou preparado, porque Jesus está me convidando. Foi assim conosco naquele 4 de outubro de 1975, quando Jesus nos chama a poder servir, a poder trabalhar. Mas e agora? No dia da inauguração, estava lotado o salão das 24 cadeiras, mas e depois? E depois, será que terá alguém que vai se interessar pela doutrina aqui no bairro? Porque era aqui no bairro, aqui na Praça Butiá, bem pertinho. Porque foi uma das condições que ele colocou. Vocês vão abrir a casa espírita aqui no bairro, que era para poder ser julgado, comentado, observado, caluniado, tudo isso faz parte. Então é aqui que vocês vão fazer. E deu até a dica de onde teria um imóvel para alugar. Fomos ali no imóvel e o imóvel estava mesmo vazio. E ele foi alugado. E, evidentemente, santo de casa não faz milagre. E com aquele medo todo de errar, ainda era preciso se preocupar para não deixar nada errado em nenhuma palavra, em nenhuma vírgula. Porque o bairro todo estava observando. Se você trocava de carro, é porque você estava pegando dinheiro do centro. Se você pintava a sua casa, é porque você estava pegando dinheiro do centro, né, Madalena? E nós ficávamos ali naquela preocupação. Meu Deus, até quando que a gente vai ser vítima desses comentários, dessas más línguas? E Luizinho dizia, calma, o que passou Jesus? O que passou Jesus diante da sua divindade, da sua grandeza, da sua magnitude, sem merecer? E você está chorando por causa disso? Lembre-se de Jesus, que nada devia, e foi julgado por pessoas das mais várias espécies. E assim, irmãos, a casa espírita começa a acontecer, enfrentando todas as suas dificuldades. Dificuldade primeira de pagar o aluguel, que é uma coisa que sai do nada, que não tem nada, ninguém confia. Então não havia ajuda. Os próprios trabalhadores tinham que se cotizar para pagar o aluguel, o IPTU, a conta de luz, a conta de água, tudo aquilo porque ninguém confiava. Mas Deus, nosso Pai, nos dá essas provas, nos dá as provas de levar quem nós amamos, nos dá as provas de nos mostrar o trabalho, nos dá as provas de sermos julgados, porque nós somos devedores da lei de causa e efeito. Nós somos aprendizes do Evangelho. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer, para aprender, para amadurecer. Tudo isso através do trabalho, através da dedicação, através da confiança e da certeza de que Deus não desampara nunca ninguém, por mais difícil que seja a sua prova. Quando nós trazemos um determinado número de anos aqui na Terra, como o Luizinho trouxe, é porque na espiritualidade tudo está construído, tudo está programado, tudo está planejado. Nada vem fortuitamente, nada vem por acaso. E a casa pequenina começa a trabalhar, começa a fazer as suas campanhas de assistência social, as suas campanhas para os orfanatos, as suas campanhas para os abrigos, para os asilos, durante 10 anos. Fomos fazendo as campanhas para poder levar o auxílio. Depois de 3 anos, com a graça de Jesus, aquela casa tornou-se pequena. E fomos a uma outra casa, na rua Managé, 78, onde até dias atrás tínhamos a creche Nosso Lar número 1. A casa já era um pouquinho maior, já cabia o dobro de pessoas, já tinha mais salas, que maravilha. Mas pagar aluguel, que judiação. É o dinheirinho jogado fora. Como é que nós vamos fazer? A primeira campanha de cotização das pessoas, de ajuda, de auxílio, é preciso comprar aquela casinha para que o centro possa sobreviver. E com um trabalho imenso, chás, jantares, tudo que você possa imaginar, cursos, vamos fazendo. E assim continua a casinha. E que maravilha, começamos ali o trabalho de assistência espiritual para as crianças. Até então era curso de médiuns,
palestras de evangelho, intercâmbio mediúnico. Mas aí começamos ao atendimento de desobsessão para as crianças, porque Luizinho esclarecia, a criança de hoje pode ser o guerreiro de ontem, o ditador de ontem, o tirano de ontem. Hoje ele está uma criança, mas o espírito não é uma criança, por isso ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda. É preciso atendê-lo da mesma forma que atende os adultos. Então nós que somos pais, avós, tios, irmãos, não vamos entender que o nosso filho é um espírito tenro. Na maioria das vezes ele é um espírito mais velho do que nós, mais experiente do que nós, e talvez tenha mais comprometimentos ainda do que nós. Mas hoje está a criança. Naquela casa começamos a atender as crianças. Casos extraordinários de atendimentos infantis. Meimei se manifestava dizendo, acolham as crianças, porque delas é o reino dos céus, como diz Jesus. E tivemos um caso extraordinário de uma garotinha de 6 aninhos, moradora aqui no bairro, no Tatuapé, para ser mais sincera. Essa criança ficava totalmente envolvida por espíritos altamente trevosos, ficava com uma força descomunal. E essa criança armou-se de uma faca e investiu contra sua mãe. Cortou a perna da mãe profundamente, de formas que a mãe quase teve que amputar a perna. Foi um caso terrível, os mais antigos da casa devem se lembrar. E alguém trouxe essa criança à sessão mediúnica do Caminho da Luz num sábado de manhã. Foi o dia mais extraordinário que nós conhecemos de um atendimento infantil, em que os obsessores se comunicaram de uma maneira surpreendente, relatando coisas assustadoras. E essa criança passou por cerca de 6 meses no intercâmbio mediúnico. Fomos chamados, a equipe do centro, até a sua casa, para ver o que acontecia. De madrugada, as louças pulavam dos armários no chão. Os vidros estouravam. A cozinha estava toda destruída. Sozinha aquilo acontecia. Vejam a intensidade da mediunidade daquela criança. E nós fomos por várias vezes verificar o estrago feito. Para que vocês vejam, meus irmãos, o que é a espiritualidade com Jesus. A criança foi se acalmando, os seus inimigos espirituais foram sendo auxiliados, a casa foi tomando um ritmo normal, e a mãe foi convidada a fazer um curso de médiuns, porque a mãe era portadora de uma mediunidade fantástica, além da criança. Tudo estava assim caminhando muito bem, porém, logo no início da escola de médios, a mãe resolveu desistir. Achou que não era a sua opção religiosa, não era por aí, e acabou desistindo. A criança estava bem, a mãe estava bem, mas desistiram. Depois nunca mais nós tivemos notícias. Soubemos que a família mudou-se do Tatuapé e não tivemos mais notícias. Por que estamos dizendo isso? Porque muitos de nós desconhecem que às vezes as atitudes sombrias de uma criança, elas estão amparadas por algumas inteligências sutis, perspicazes, que acabam se utilizando daquele corpinho infantil, daquele espírito com algum vínculo, e acabam tornando aquela família uma família amedrontada e assustada. E assim continua a casa espírita, no seu caminhar, no seu esclarecimento. Chega um dia, nosso Luizinho, batalhador, trabalhador, diz, agora é momento de cuidarmos das crianças, efetivamente das crianças. Aqueles espíritos que, por centenas de vezes, muitos de vocês relegaram ao abandono, relegaram à desdita, relegaram de alguma forma. É hora de juntar as forças, é hora de se unir, é hora de abrir as creches. E assim, a creche Nosso Lar número 1, no dia 25 de março de 1985, foi fundada, com 25 crianças,
ela começou a acontecer ali na Rua Managé. Porque nesse momento, o caminho da luz já havia se mudado novamente para a Rua Jalisco 12, para uma sala grande, onde já se acomodavam mais de 200 pessoas. E esta história, meus irmãos, de Luizinho, ela vem nos relatar que a vida é composta de momentos de felicidade e de trabalho, de momentos de angústia e de satisfação, de momentos de paz e de lágrimas. Desculpe, mas o resfriado está meio forte. E a história de Luizinho, ela é a nossa história. Se nós perguntarmos para vocês, quem de vocês aqui não tem na vida um fato triste, tem alguém que levantaria a mão? Quem de vocês aqui já não sentiu na carne a dor de uma perda, de um abandono? Quem de vocês aqui passou por essa existência todinha sem derramar uma lágrima? Mas por que isso acontece a nós? Porque nós estamos num planeta de expiação e provas ainda. Ele ainda não está regenerado. Ele está começando a adentrar a situação de regeneração. Quem de nós não veio na Terra para poder superar reveses do seu passado delituoso? Alguns de nós, quando chegamos à doutrina espírita, chegamos por amor. Alguns dizem isso. Eu não vim pela dor, eu vim pelo amor. Mas se você for olhar bem lá no fundo do seu coração, será? Será mesmo que você não tinha uma dúvida, que você não tinha uma incerteza, que você não tinha um trauma, que você não tinha uma decepção? Será que você não tinha algum motivo que te impeliu a buscar o conhecimento da doutrina espírita? Não importa. O que importa é que este caminho religioso que Kardec codificou para nós, sob o comando de Jesus, é a estrada evolutiva que faz com que cada um de nós possa se levantar de todos os cataclismas da nossa vida. Portanto, se vocês estiverem vivendo uma dor, dividam com Jesus. Se estiverem vivendo um sofrimento, uma decepção, se aconselhem com Jesus. Se as lágrimas estiverem rolando na sua face, deixe que Jesus as seque. Porque nesse mundo em que nós estamos, apesar de toda a tecnologia atual, nós somos os mesmos espíritos que de há muito caminhamos aqui na Terra com erros e com acertos, com aprendizado, com conquista, com trabalho, mas com falhas. E hoje o planeta está se preparando para uma transição e nós queremos nos preparar com ele para podermos herdar a terra, como falou Jesus. Jesus nos falou: os bons herdarão a terra. Nós nos julgamos bons e realmente já somos melhores do que fomos no passado. Mas ainda temos algumas sequelas a corrigir. Ainda temos algumas mazelas no nosso coração que não nos deixam amar a todos de forma incondicional. Quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e nos perguntamos: será que tem no meu coração ainda alguma mágoa contra alguém? Feliz daquele que responder a si mesmo: não, não tem nenhuma mágoa contra alguém. Mas com certeza seremos poucos que responderão, porque nós ainda estamos um tanto apegados a toda essa condição terrena de ter, de poder, de querer, de possuir. Nós ainda estamos um pouco circunscritos a essa condição da materialidade. Almejamos uma porção de coisas materiais, mas nos esquecemos de planejar os tesouros espirituais. Como seria maravilhoso se a mesma determinação que nós temos quando nós queremos um carro, quando nós queremos uma casa, quando nós queremos um diploma, e temos uma determinação e vamos até conseguir,
Como seria maravilhoso ter essa determinação, dizendo assim: eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou compreender, eu vou tolerar. Nesse sentido, nós não conseguimos ser tão firmes, nem tão decididos. Por que será? Porque é muito mais fácil se conseguir as coisas materiais. Em compensação, elas são passageiras, elas são efêmeras, nada nos acompanha. Mas os tesouros da alma, os tesouros do espírito, que são nossos eternamente, esse nós temos uma certa dificuldade, porque eles nos remontam à luta contra nós mesmos. Para que nós possamos amar, nós precisamos perdoar. Mas perdoar aquela ofensa daquele tamanho, naquela hora, sem que eu merecesse, eu não consigo. Mas por que nós não conseguimos? Porque nós não conseguimos ainda realmente nos apegar às palavras de Jesus, a sentir Jesus no nosso coração, quando Ele nos fala: perdoa 70 vezes, 7 vezes. E aí nós guardamos mágoa, até do filho às vezes, do pai, da mãe. Nós não conseguimos superar uma palavra pronunciada num momento infeliz. Nós não conseguimos vencer um comentário que ficamos sabendo que alguém fez no momento de infelicidade. Nós não conseguimos arrancar do nosso coração, com raiz e tudo, aquela ofensa que nós aceitamos. Lembrando de Chico Xavier: não aceite ofensa, assim você não precisa perdoar. Não deixe que ela entre nos seus ouvidos e faça morada na sua mente e se instale no seu coração. Assim você não precisa lutar contra essa fraqueza que você ainda tem. E você vai conseguir perdoar. Nosso Luizinho, incansavelmente, nos orienta nessa trajetória. Faça o bem, não olhe para o lado. Jesus já falou isso. Faça o bem, não espere nenhuma gratificação, nenhuma recompensa, nenhuma palavra de gratidão. Não espere, porque se você esperar, vai perder o brilho da sua ação. Por isso, meus irmãos, nós vamos a cada dia procurar crescer cada vez mais nos sentimentos que Jesus nos falou. E esta casa, completando seus 37 anos de vida, continua buscando novos desafios, continua buscando novos objetivos, porque a doutrina espírita, ela é dinâmica, ela não é estática. Nós, médios, precisamos a cada dia buscar maiores aprendizados. Por isso aqui fica o convite para que todos vocês abracem essa doutrina da melhor forma possível. Abracem o Evangelho do Cristo, abracem as oportunidades de trabalho. E nós vamos agradecer a Jesus, junto com o Luizinho, pela oportunidade que Ele nos dá de podermos servir em nome do Cristo. Vamos falar com Jesus: Mestre querido, Tu és o nosso guia, protetor, orientador, Espírito de luz, de escol. Nos permita, Senhor da vida, que em nenhum momento da nossa existência venhamos a nos rebelar contra qualquer situação que venha nos alcançar. Jesus, somos viajores ainda inexperientes, e nesta estrada, Senhor, que é repleta de pedregulhos, de espinhos, tenha para conosco esse mesmo carinho, a fim de podermos não sucumbir. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, pelas bênçãos que nos dás a cada dia, da família, do lar, do trabalho, das mãos, da mediunidade. Ah, Senhor, como seria terrível a nossa vida sem termos um objetivo para alcançar. Como seria monótono o nosso caminhar se não fôssemos atingidos por vendavais, por crises que nos fazem crescer. Jesus querido, nesta noite de confraternização, de festa, de aniversário, de paz e de amor, nós Te rogamos que todas as pessoas que estão enlaçadas neste momento por esse laço de luz, possam ter no seu coração, Jesus, a certeza plena de que a vida não cessa na matéria, de que a vida perdura. E nesta passagem, todos estaremos ligados eternamente pelos laços do amor e do trabalho. Não nos deixes esmorecer, Senhor, quando a dor vier nos alcançar. Não nos deixe fracassar. Não nos deixe, Senhor Jesus, nos entregarmos à revolta quando a dor bater à nossa porta. Obrigado, Jesus,
Que o nosso caminho seja iluminado pela luz do Teu amor. Que os nossos pés nos conduzam a estradas construtivas. Que as nossas palavras sejam de amor e carinho. E que o nosso abraço, Senhor, possa consolar aquele nosso irmão, que por vezes não temos como dar-lhe o pão, mas podemos lhes dar o carinho e a abnegação. Obrigado, Jesus. Que a sua paz, o seu amor, a sua luz envolva a todas as pessoas que nesta noite aqui estão, ou que estão conectadas a nós, para que esta energia imensa possa ser levada também ao nosso irmão Estevão Camolese, assegurando a ele o restabelecimento rápido e que ele possa estar conosco, nos trazendo o seu coração e a sua paz. Obrigado, Jesus, e graças a Deus.